Olá a todos, muito bom dia, feliz em estar aqui mais uma vez para a gente estudar e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nos últimos vídeos, nós falamos sobre a grande mentira do diabo e o grande perigo que nós corremos quando nós acreditamos nessa grande mentira, Nós vimos que a grande mentira é quando nós acreditamos que teologia, que o estudo da palavra, o conhecimento mais aprofundado da palavra, que é isso que nós fazemos aqui nesses vídeos, quando nós acreditamos que esse estudo, que esse mergulhar naquilo que Deus nos deixou, nas Sagradas Escrituras, que isso não é coisa para cristão, isso é coisa apenas para alguns, para os pastores, para os líderes, e não é para todo cristão. Então, dessa forma, nós recebemos Cristo, mas permanecemos sendo bebezinhos espirituais por anos e anos, e a nossa fé se torna uma fé extremamente sensível, e aí vem o grande perigo de sermos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que homens venham a nos ensinar em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Evangelho, e nós vamos aceitar. Afinal de contas, nós não estamos alicerçados na palavra, nós não temos um conhecimento profundo. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas igrejas que estão por todo lado, nós nos tornamos vítimas muito fácil dessas pessoas. Então, por causa de acreditarmos na grande mentira, nos tornamos vítimas desse grande perigo de sermos enganados, por homens, como a gente viu, que ensinam um ginásio cheio de cristãos que não têm conhecimento a declararem 2025 como um ano em que não vão ter nenhum sofrimento. Então eu mostrei nesses vídeos que isso não é evangelho. Então, se você não assistiu esses dois vídeos, a grande mentira do diabo e o grande perigo para quem acredita nessa grande mentira, assiste lá, vale a pena, tem bastante conteúdo, muitos textos bíblicos, como a gente sempre faz aqui, a gente sempre conversa, mas sempre olhando nas Escrituras, nos baseando nas Escrituras e dentro do seu contexto, buscando. Você nunca pode pegar um versículo desconexo do seu contexto, do contexto onde ele está. Um versículo bíblico, ele nunca pode significar algo para você que primeiro ele não tenha significado para quem ele tenha sido escrito. A Bíblia, ela foi escrita sempre dentro de algum contexto histórico, sempre dentro de algum objetivo. Aquele livro ou aquela carta foi escrita e nós precisamos compreender esses versículos dentro dos seus contextos para ter uma correta interpretação. Então, busque ver esses vídeos para você crescer no conhecimento e na graça. Então, nesses vídeos, nós basicamente vimos o lado negativo, vamos dizer, o que não é o Evangelho. O Evangelho não é você não buscar conhecimento. Nós aprendemos esse lado do Evangelho. Porque fica tão fácil de nós sabermos que isso não é o Evangelho, essa proposta de que dentro do Evangelho não há sofrimento. Numa única frase, a gente pode pegar uma única frase de Jesus para desmentir todos esses falsos pregadores, todas essas falsas igrejas que se baseiam nesse evangelho motivacional, esse evangelho que está, na verdade, são coaches disfarçados de pregadores. Mas uma única frase de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus está como que já alertando os seus discípulos dos sofrimentos que ele vai passar, de que seus discípulos iriam também passar por muitas aflições nesse mundo. Então Jesus vai dizer para eles aqui: neste mundo vocês terão aflições. Então, a gente só precisa pegar uma única frase de Jesus para desmentir todo esse falso evangelho que promete e que ensina as pessoas a declararem
que não terão aflições. E Jesus, na total contramão, vai dizer: neste mundo vocês terão aflições. O nosso grande mestre, o nosso grande modelo, é ele quem diz isso, enquanto caminha em direção à cruz, a uma morte horrível. Ele diz aos seus discípulos que receberiam coisas maravilhosas, receberiam o próprio Espírito Santo que desceria sobre eles, eles fariam milagres incríveis, impactariam o mundo daquela época de forma tão poderosa que esse impacto, essa mensagem chegaria até nós hoje, né? Eles experimentariam algo, coisas maravilhosas da parte de Deus, mas também, né, todos eles experimentariam perseguição, sofrimento, morte, dor. Então, aí nesse ponto fica a pergunta para nós: se isso não é o Evangelho, né? Se isso que esses homens de voz suave, né, dizendo que vai dar tudo certo, é só você determinar em nome de Jesus e com mágica tudo se resolve, se isso não é o Evangelho verdadeiro, então você pode me perguntar: mas então o que é? O que é o Evangelho? Se o que o Evangelho tem para me oferecer não é a prosperidade desse mundo, vitórias, conquistas, sucesso, então o que o Evangelho tem para me oferecer? O que o Evangelho verdadeiro, que a gente sempre fala tanto aqui, nós devemos buscar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, mas o que esse Evangelho tem para me oferecer? E a resposta, ela é simples, não é uma resposta complexa, ela está no próprio texto que nós começamos a ler aqui hoje, em João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, Jesus está dizendo para os seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições. E Jesus continua dizendo assim: contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, de forma resumida, de forma simples, o que o Evangelho tem para nos oferecer de fato, de forma real? Ele tem para nos oferecer a vitória de Jesus. Essa vitória que Jesus diz assim: olha, tenham ânimo, embora o mundo tenha aflições, vocês têm que ter bom ânimo. Mas por quê? Porque eu venci o mundo. É a vitória de Jesus que o Evangelho nos oferece. E quando a gente fala assim, a vitória de Jesus, parece até bom, né? Então aí a gente pensa: mas por que se isso parece tão bonito, né? O Evangelho tem a nos oferecer a vitória de Jesus. Por que esses falsos pastores, falsos mestres, eles não pregam isso? O problema é que a vitória de Cristo, ela passa pela cruz. Passa por uma dor agonizante no Getsemane, Jesus se vendo diante de tomar o cálice da ira, que é o cálice da ira do próprio Deus contra o pecado. Jesus estaria levando sobre si o pecado do mundo, o nosso pecado, e ele agonizando, gotas de sangue, sofrendo, dizendo: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus passa pela traição, ser traído por alguém próximo, vê seus discípulos mais queridos fugindo de medo, se afastando, recebe coroa de espinho, humilhação, dores horríveis, até a morte agonizante na cruz. Você lembra da reação dos discípulos quando Jesus começa a falar para eles da necessidade, né, de que o Filho do Homem ele sofresse? É interessante observar isso. Quando Jesus começa a falar sobre isso, os seus discípulos rejeitam isso de forma muito veemente. Não, Senhor, de forma alguma, isso não pode te acontecer. Todos eles começam a ter essa reação. Mas por que isso? Por que quando Jesus começa a falar da necessidade de sofrimento, de que ele seria vitorioso, mas seria necessário sofrer aqui nesse mundo, os discípulos
começam a rejeitar isso. E isso é simples, é porque a natureza humana, a minha natureza, a sua natureza, nós rejeitamos de forma instintiva o sofrimento. Ninguém deseja o sofrimento, ninguém quer, né? Pelo menos ninguém no seu estado normal deseja ou anseia por sofrer. Nós rejeitamos isso. No entanto, essa postura de negação com relação à caminhada de sofrimento que Jesus diz que teria que enfrentar, isso vai mudar para os seus discípulos, mas em que momento? Isso só muda quando eles veem o Cristo ressurreto. Depois dos 40 dias que Jesus esteve entre eles já ressurreto, já no seu corpo glorificado, mais de 500 testemunhas, a Bíblia diz, que veem Jesus. Os seus discípulos têm o privilégio de comer juntamente com ele, de beber com o Senhor, de tocar em suas feridas, como nós vimos Tomé tocando em Jesus, né? E Jesus, então, enquanto estava com eles, a palavra diz que Jesus soprou sobre eles o seu Espírito Santo. Então agora, revestidos, cheios do Espírito Santo, esses homens que estavam tão temerosos, tão receosos pelo sofrimento que Jesus haveria de passar, eles agora pregam de forma corajosa, realizam sinais, sabe? E mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo ameaçados, eles são presos, saem da prisão, olha, não falem mais, e eles já não querem mais saber. Eles dizem, é necessário obedecer a Deus, muito mais do que aos homens. E eles morrem por essa verdade, eles morrem para defender essa verdade. Os discípulos, eles não saíram, como a gente falou aqui, correndo atrás de sofrimento, dizendo, ei, mata a gente também, não. Mas essa mudança que eles tiveram quando recebem o Espírito Santo, foi que eles entenderam, quando eles veem Cristo ressurreto, entendem que Cristo venceu a morte, venceu o mundo, eles entenderam qual é a verdadeira vitória. Qual é a nossa verdadeira vitória? Que não era aquilo que os olhos deles estavam tão voltados pela conquista de Roma, né? Por vencer e deixarem de estar debaixo do poderio de Roma. Aquela não era a principal luta deles. Que a gente pode traçar um paralelo, né? Se a gente pegar o que os judeus olhavam, nós precisamos vencer os romanos, precisamos deixar de ser escravos. Eles entendiam que aquela era a grande necessidade deles. E nós podemos traçar esse paralelo com nós hoje, quando esses homens vêm e dizem, não, a necessidade maior de vocês é terem riquezas, é serem prósperos, é terem prosperidade, é vocês terem plena saúde. Isso é a grande necessidade de vocês. Porque, se você lembrar, até mesmo depois que Jesus ressuscita, os discípulos chegam para ele lá em Atos capítulo 1, versículo 6, e eles perguntam, Senhor, então é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Porque o seu olhar, a esperança deles com relação ao Messias, com relação ao Salvador, do que eles seriam salvos, estava na direção errada. Você consegue perceber? Eles estavam esperando o Messias, só que o Messias queria trazer para eles uma vitória para este mundo. Essa era a grande esperança deles. A esperança dos discípulos estava na direção errada. Eles achavam que a sua grande necessidade era ser libertado da escravidão de Roma. Essa era a grande necessidade deles. Mas o plano de Deus para eles era diferente. O plano de Deus para o povo de Israel era o quê? Que a grande necessidade deles era serem libertos dos seus pecados, da escravidão do pecado. Muito antes de serem libertos da escravidão de Roma, era serem libertos da escravidão do pecado. E você observa no ministério de Jesus como ele tenta fazer isso
o tempo todo, sempre alertando, falando para as pessoas, a sua mensagem é muito focada nisso, arrependam-se, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Mas enquanto Jesus fazia esse movimento, conclamando o povo ao arrependimento, o que o povo respondia? Não, nós queremos alguém que resolva o nosso problema imediato. Percebe? O povo estava sempre com a sua esperança na direção errada. Jesus ia lá, fazia um milagre grandioso como a multiplicação dos pães, como um sinal para que as pessoas vissem de que ele verdadeiramente era o pão vivo que desceu do céu, que ele era o Messias, mas as pessoas queriam o quê? Em vez de o abraçar como o Messias, queriam que ele multiplicasse mais pão. Queriam ser satisfeitas, queriam ter suas necessidades aqui desse mundo satisfeitas, mas não queriam entender o que de fato Jesus veio lhes trazer. Essa percepção errada do que Cristo veio nos trazer é muito ruim, porque nos desvia a atenção daquilo que é essencial no Evangelho, que é o que eu quero ver aqui com vocês, o que de fato o Evangelho nos traz. E por isso mesmo que os falsos pregadores, esses falsos mestres são tão nocivos. Muitas vezes quando eu estou falando contra essas pessoas, me pergunto, mas poxa, Gledo, por que às vezes falar tanto contra eles, ser tão radical? Afinal de contas, eles não estão ajudando as pessoas, eles não estão trazendo alguma coisa do Evangelho? Não. Esses homens são extremamente nocivos. Por quê? Porque eles estão desviando o olhar das pessoas para a real esperança que há em Cristo, para a real mensagem do Evangelho. Eles estão distorcendo a mensagem do Evangelho. Isso é a pior coisa que alguém possa fazer, é você pegar e distorcer aquilo que o Evangelho nos traz. A nossa esperança em Jesus, ela não pode estar colocada porque Ele vai nos dar uma garantia de não sofrer mais neste mundo. Jamais, jamais a minha esperança e a sua esperança pode ser colocada em Jesus nesse sentido, de que se eu abraçar Cristo, se eu receber Cristo, pronto, não há mais sofrimento, não há mais dor, eu declaro tudo de forma mágica, todos os problemas acabam. Isso é mentira. Isso é uma falsa esperança. A minha esperança e a sua esperança deve estar em Cristo, porque nele, como a Bíblia vai dizer, como nós vamos ver aqui, não há mais condenação. É nisso que repousa a nossa esperança em Cristo Jesus. Então, quando esses homens mudam a direção da nossa esperança, eles estão sendo instrumentos de Satanás para desvirtuar, para mudar o Evangelho. Como Paulo vai trazer na carta dele aos Gálatas de forma tão enfática: olha, se alguém trouxer para vocês um outro evangelho diferente do que já foi pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque só existe um único evangelho, só existe uma única esperança, e qualquer pessoa que traga uma esperança, uma mensagem diferente da mensagem do evangelho, deve ser denunciada e deve ser considerado amaldiçoado, porque está mentindo e distorcendo o Evangelho. Por isso que nós temos que ser tão veementes, tão incisivos contra esses enganadores. Porque, pensa só comigo, essas pessoas que estão sendo enganadas e ludibriadas por esses falsos mestres, quando o sofrimento chegar diante delas durante esse ano de 2025, porque ele chega para todos, você sabe que chega. Quem que consegue passar um ano sem enfrentar lutas, dificuldades, sofrimentos? E quando chegar, essas pessoas ficarão decepcionadas, e elas vão atribuir isso a quem? A Cristo, ao Evangelho. Elas vão se decepcionar. Poxa vida, o Evangelho me disse que eu jamais ia sofrer, e a pessoa se decepciona.
E ela se decepciona, ela não entende por quê? Por causa desse falso ensino, a esperança dela estava na direção errada. A esperança dela com relação ao evangelho estava na direção totalmente distorcida. Veja só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Olha que palavra preciosa que o apóstolo Pedro traz para nós. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Olha que interessante, como se algo estranho estivesse acontecendo. Olha que interessante o que Pedro está falando aqui. Que nós, como cristãos, nós não devemos estranhar o fogo, a dificuldade, a luta que surge, como se fosse algo estranho. Por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Vem a decepção. E Pedro está falando assim, olha, não estranhem isso. Não fiquem decepcionados. Isso não é algo anormal de acontecer com o cristão. Lembra que nós vimos como os apóstolos, Pedro no início rejeitava a ideia do sofrimento e depois ele compreendeu como isso era parte da vida e como isso poderia ser superado em Cristo. E ele está nos ensinando, não achem que isso é estranho, não se decepcionem. Mas a decepção vem sobre essas pessoas que são enganadas porque elas vão construindo a sua casa, a sua fé, sobre um falso fundamento, um falso alicerce. Construir a casa não sobre a rocha. No Sermão da Montanha, Jesus traz esse exemplo tão lindo sobre ou você constrói a sua vida, a sua fé sobre a mensagem dele, a mensagem verdadeira que é a rocha, ou você, por falta de conhecimento, vai construir a sua vida, vai alicerçar a sua fé sobre mentiras, sobre enganos. Mas e aí vem as lutas, Jesus fala, né? Vem as águas, né? Rompem as águas e elas destroem a casa que está sobre a areia. E veja que as duas casas são assoladas pelo sofrimento, pelas lutas, porque todos são. Só que uma delas permanece, que é a que está afirmada sobre a rocha. A sua fé permanece inabalável, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, porque os seus olhos, os olhos daquele que construiu sobre a rocha, estão firmados na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós. Nós não podemos, queridos, subestimar a obra de Cristo, o que Ele fez, a grandeza dessa obra. E muitas vezes nós não buscamos entender ela por completo. E por não compreender, nós subestimamos a grandeza dessa obra, a grandiosidade do que Ele fez. E o que eu quero te convidar, se você está com a sua Bíblia aí, né, abrir em Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, é uma carta muito preciosa porque ela é muito completa com relação a um detalhamento, né? Paulo descreve de forma muito detalhada toda a obra de Cristo, a condição do homem e a obra de Cristo. É uma carta com 16 capítulos e nós vamos exatamente no capítulo do meio, capítulo 8, que é como se ali tivesse esse resumo de toda a carta, onde a gente pudesse, vamos tentar aqui, né, ter uma compreensão geral, resumida, sobre a obra de Cristo e como essa obra é valiosa para nós. Aqui no capítulo 8, Paulo vai falar sobre essas duas opções de vida que nós temos agora em Cristo, né? O andar não mais inclinados para a carne, mas pelo Espírito. E eu deixei aqui, para a gente fazer um esboço para tentar ir desenhando, né, o que tem aqui de forma resumida, porque a gente não vai ter tempo de ler o capítulo 8 para não ficar exaustivo, mas eu vou tentar ir desenhando, né, porque, como diz, né, às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Às vezes a gente visualizando facilita o nosso
entendimento. Então eu quero ir desenhando aqui um pouco do que a gente encontra no capítulo 8 de Romanos, e você vai acompanhando, se você tiver com a sua Bíblia aí, e vamos sublinhando alguns pontos importantes com relação aqui ao que Cristo fez por nós, porque justamente o capítulo 8 ele abre dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o que eu quero que você entenda é o que significa isso, essa palavrinha aqui, ó, em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus? Porque o texto está dizendo, olha, agora para aquele que está em Cristo já não tem mais condenação. Ou seja, o contrário é verdadeiro. Aqueles que não estão em Cristo estão condenados. Nós só temos duas verdades neste mundo. Ou você está em Cristo e já não tem mais condenação para você, ou você não está em Cristo e você está condenado. São duas verdades, de acordo com as Escrituras. Então, vamos lá. Aqui nesse texto do capítulo 8, nós temos vamos botar aqui, eu e você, né? O homem. Só que eu e você estamos vivendo inclinados, tracinho aqui para entender, inclinados para carne. É a forma com que eu e você vivemos. Por que a gente vive inclinado para a carne? Por causa da queda. A queda, lá no Jardim do Éden, em Adão, o homem caiu. E desde lá, né, todos nós temos agora as nossas escolhas manchadas pelo pecado. Nós já não nascemos bons, né? Você pode ver quando uma criança, ela já tem o seu desejo de é meu, possessivo. Nós já nascemos com o pecado em nós, né? Com a dificuldade de dividir, com a dificuldade de perdoar. Você deve ensinar tudo isso para a criança, porque a sua natureza, a natureza da criança é o quê? É a inclinação para a carne, para não dividir, para não perdoar. E nós temos que ensinar, porque nós já nascemos, o ser humano já vive inclinado para a carne. As suas escolhas são manchadas, nós chamamos assim, manchadas pelo pecado. Toda escolha que eu e você façamos nessa condição, nós estamos nesse mundo caído, né? A queda ela é tão profunda que no próprio capítulo 8 nós vamos ver que a queda atinge até mesmo a natureza. E a natureza almeja pela salvação. Ela geme, ele usa essa expressão, né? A natureza geme por esse dia da redenção, de tão profundo que é a queda em Adão. Porque o pecado entra, o mal entra no mundo, o sofrimento entra no mundo. E nós vivemos agora inclinados para a carne. E aí nós somos confrontados com a lei. E essa lei, ela vem do próprio Deus. Por isso, essa lei não é ruim, a lei é boa, é justa, a palavra vai dizer. A lei é boa, ela é justa. Ou seja, a lei estabelecida para o povo de Israel, dada por Deus, né? Que a Bíblia dos judeus, todo o nosso Antigo Testamento, seja a lei dessa forma, ou seja a lei colocada por Deus no coração, a lei moral no coração de cada ser humano que tem noção do que é certo e do que é errado, né? A Bíblia vai dizer que ora nos condenando, ora nos aprovando, mas nós recebemos uma lei de Deus. Só que eu e você, com a nossa inclinação para a carne, para fazer tudo aquilo que é contrário, quando nós somos confrontados com essa lei, qual é o resultado? Uma vez ou outra a gente até pode acertar, mas sem exceção, todos nós, em algum momento, confrontados com essa lei de Deus, nós vamos errar, nós vamos pecar. Então nós, inclinados para nossa carne, confrontados com a lei de Deus, que é perfeita, que é justa, uma lei de um Deus santo, de um Deus onde não há nenhuma falha, não há sombra de variação, ele é perfeito. Essa lei nós somos incapazes de cumpri-la.
de vivê-la de forma plena. Então, o que acontece? O pecado. E nós estamos como que presos aqui dentro. Imagina, eu e você sempre vivendo inclinados para com a nossa carne, para com os nossos desejos. Jesus vai falar que do coração do homem procedem os adultérios, as intrigas, as iras, os ódios, tudo de mal. Jesus não diz que vem de fora, diz que flui de dentro do meu coração. Eu não preciso nem buscar de fora. Já de dentro de mim surgem as coisas más. E isso, confrontado com a lei do Senhor, gera o pecado. E esse nosso Deus, que é perfeito, manifesta a sua ira sobre o pecado. Uma ira santa, justa. O pecado não pode ficar impune. Um assassino precisa ser punido. Então Deus, como é santo, a sua justa ira se manifesta sobre o nosso pecado e gera sobre mim, sobre você, a morte eterna. Então olha só que terrível a nossa situação. Olha isso aqui. Eu e você, por causa da queda do homem, vivemos inclinados ao pecado. E você sabe disso, eu sei disso. É só olhar para o nosso coração, que isso aqui é verdade. Confrontados com a lei de Deus, justa, boa, pecamos. A consequência do pecado diante de um Deus santo é inevitavelmente a morte. E diante disso aqui, eu e você podemos fazer o clamor que Paulo faz na carta aos Romanos, quando ele grita: quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Quem pode me livrar disso? E Paulo então vai dizer triunfantemente: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o mesmo Deus que nos deu essa lei, esse Deus agora nos dá seu Filho, Jesus, o Cristo. Cristo nos é dado. Aquele que consegue, então, cumprir de forma plena e perfeita essa lei. Olha só, se você está com a sua Bíblia ali para você sublinhar, muito lindo esse texto. Olha só, vai dizer assim, ó, ali no versículo 4. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem, olha só, plenamente satisfeitas em nós. Jesus, ele cumpriu de forma plena. Não foi mais ou menos, não foi só algumas coisas. Ele foi o único que cumpriu de forma plena essa lei. Toda a lei de Deus. Cumpriu, viveu aqui nesse mundo de forma plena. E fazendo isso, vivendo dessa forma, morrendo, morte de cruz, sofrendo, como a gente falou aqui, o que Jesus nos garantiu? O que ele conquistou para nós? Quando ele morre, a palavra diz que o véu onde ficava a presença de Deus, ele se rompe de alto a baixo e o Espírito Santo então agora é concedido. Então agora o Espírito Santo de Deus é concedido para nós. E nesse processo, nós agora temos uma outra opção. Lembra que eu falei que nós estávamos presos aqui? Presos nesse ciclo aqui? Só que agora, em Cristo, eu e você temos uma nova opção. Nós podemos, juntamente com Cristo, morrer, né? Podemos, juntamente com Ele, morrer e ressuscitar. E aí a gente vem para cá. A gente sai desse ciclo. Se nós recebemos Cristo, com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. O texto vai falar várias vezes, olha, se vocês com Ele morrerem, com Ele ressuscitarem. Inclusive esse aqui é o significado do batismo. Quando você se batiza nas águas, você está mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui.
no seu coração. Você está morrendo para esse sistema, morrendo para o mundo e agora ressuscitando para Cristo. E a gente vem aqui para baixo. E agora, eu e você não estamos, o texto aqui de Romanos vai dizer, nós não estamos mais em dívida para com a carne. Para vivermos inclinados para com a carne. Mas eu e você agora nós estamos vivendo e podemos viver inclinados para o Espírito Santo. Nós vivemos agora para as coisas de Deus. Isso é o viver em Cristo. Quando nós vivemos em Cristo, naquilo que Cristo conquistou para nós, o Espírito Santo de Deus, vivemos em obediência a isso. Então agora nós recebemos vida. Não mais a morte. E aí o texto que vai dizer ali para nós, que eu quero que você marque, olha lá, vamos lá no versículo 13 do capítulo 8, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Nós já vimos aqui, vivendo de acordo com a carne, confrontados pela lei, pecado, morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, se a gente seguir para cá, pelo Espírito Santo, vivermos inclinados, o que ele diz? Vocês viverão. Olha que grandioso. Por isso que Cristo é o centro. Você vê que Cristo está no centro aqui dessa grande obra realizada por nosso Deus, por nosso grandioso Deus. Cristo é aquele que nos livra da condenação da morte, nos livra desse sistema. Quando nós vivemos em Cristo, morremos para o mundo, ressuscitamos com Ele, então agora nós somos libertos desse sistema e recebemos vida. Ok? Agora, a pergunta que eu quero trazer para você. Em que os sofrimentos desse mundo, as dores deste mundo, as imperfeições deste mundo, junto com os sofrimentos a gente pode colocar decepção com líderes, com pessoas que erram, com pessoas que caem em pecado, que são muitas vezes líderes que as pessoas têm autoestima, admiram muito. Em que a queda dessas pessoas, o pecado desses grandes líderes, ou em que os sofrimentos deste mundo mudam a obra de Deus em Cristo Jesus que nós vimos aqui? Não muda em nada. Não importa o que aconteça de sofrimentos e de dores, de angústias ou de decepções com outras pessoas, que mude a obra de Deus. Você percebe? Que isso aqui é algo que Deus fez por mim, por você, e é uma resposta nossa para com a obra dele. Independente das coisas que estejam acontecendo conosco, Cristo continua sendo aquele que morreu, que cumpriu a lei e que abriu, que rompeu o véu, que nos deu o Espírito Santo e nos dá a possibilidade de uma vida. Independente de sofrimentos. E a grande prova disso é a continuação, quando você chega no versículo 18 do capítulo 8, olha o que Paulo vai dizer. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque mesmo o povo que Paulo escreve sendo perseguido, sofrendo, mesmo Paulo sendo preso, sendo perseguido, diante disso aqui, diante disso que está nos olhos dele, da obra que Cristo fez, que Deus realizou em Cristo, todas essas coisas, se comparadas à glória que já tem em nós e que ainda será revelada em nós na vida eterna, elas não podem ser comparadas. Então, ao invés dos sofrimentos, você entende isso? Quando nossos olhos estão na obra de Cristo, no que o Evangelho realmente é, quando o sofrimento chega, quando a dor chega, quando a decepção vem, eu não sou destruído.
A minha fé não é abalada, porque eu boto em comparação aquilo que eu estou vivendo, aquilo pelo que eu estou passando, eu boto em comparação com a obra de Cristo, com aquilo que ele fez por mim. Então ele fala, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E aí eu coloco o sofrimento, a dor, na sua perspectiva correta. Essa é a grande diferença. Quando nós entendemos de fato o que o Evangelho nos oferece. E aí eu não preciso desvirtuar, eu não preciso mentir sobre a vida. Porque o grande problema é esse, como esses falsos mestres, eles nos apresentam, eles não entendem o que o Evangelho oferece de fato, eles não querem confrontar o pecado das pessoas. Você raramente vai ouvir algum deles falando, se arrependam dos seus pecados, é tempo de nós agora olharmos para dentro de nós e pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Ele não faz uma recapitulação do ano, olha, pense em tudo que enquanto você ofendeu ao seu Deus, em quanto tempo você negligenciou para Ele. Não, eles não fazem isso. Eles não querem confrontar o pecado das pessoas. Eles não querem trazer essa parte do Evangelho. Então eles são obrigados a inventarem um monte de coisas. A dizerem que o que o Evangelho tem para nos oferecer é riqueza, é sucesso. E eles fogem da realidade da vida. A realidade que é trazida de forma tão bonita pelas Escrituras. Quando você lê as Escrituras, ela nos apresenta a realidade da vida, apresenta para mim e para você. Porque, como a gente viu, às vezes o cálice, ele não pode ser retirado. Ele não pode ser passado adiante. Jesus está lá, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas às vezes não vai ser possível. O cálice precisa ser tomado. Às vezes, o espinho da carne não vai ser retirado. A gente sabe que Paulo roga, né? A gente falou isso no outro vídeo. Paulo roga, implora, pede a Deus. Mas às vezes o espinho não vai ser tirado. E Deus diz, não vou retirar. A minha graça te basta. Às vezes, porque o nosso Deus tem poder de curar, isso com certeza nós sabemos disso, mas às vezes entre centenas, um será curado. Lembra de Jesus no tanque de Betesda? Diz que aquele tanque estava cheio, lotado de pessoas enfermas, esperando uma oportunidade de se banhar naquelas águas. Mas Jesus entra e ele cura apenas um. E às vezes é assim. Às vezes, em meio a tantos enfermos, apenas um vai ser curado. Como eu disse, essa é a realidade da vida que o Evangelho não nos esconde, que as Escrituras não nos escondem. Porque o cristão, ele não é alguém que busca o sofrimento, eu já comentei isso aqui, não é alguém que deseja sofrer. Mas quando o sofrimento vem, ele não estranha, porque ele sabe pelas Escrituras. Ele não se revolta com isso. Mas ele faz aquilo que aqui em Romanos capítulo 8, versículo 17, ele vai dizer, ele entende isso como uma participação no sofrimento de Cristo. Olha que interessante. Veja lá o versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Essa passa a ser a percepção de um filho de Deus com relação ao sofrimento. Há como que é uma participação dos sofrimentos de Cristo. E ele está certo. Ele passa a olhar esse sofrimento como algo que não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, por causa do que Cristo conquistou para nós. Por causa da vida eterna, ele nos tira da morte, nos transporta para a vida. E essa é justamente a diferença. Porque daí você pode perguntar, mas então qual que é a diferença, né? Entre um cristão e um não cristão, se mesmo sendo cristão eu estou sujeito ao sofrimento.
A grande diferença não é que eu e você agora somos blindados contra o sofrimento. A grande diferença é aquilo que nós estamos falando, é a direção do nosso olhar. Nossos olhos agora não estão mais direcionados no sofrimento, não estão mais direcionados na decepção, às vezes com um grande líder que errou, mas a direção do nosso olhar está na glória que em nós há de ser revelada. A direção do nosso olhar está na esperança, na certeza de que nosso Deus é presente mesmo em meio ao sofrimento. Nossos olhos estão naquele que é capaz de usar todas as coisas para a sua glória. Naquele que é capaz de transformar toda circunstância e usar tudo para a sua glória. Nos exemplos que nós citamos agora, Jesus precisou tomar o cálice da ira de Deus. Ele precisou morrer na cruz, passar pela cruz, mas através disso, ele resgatou os filhos de Deus. Por causa do que ele fez, ele tornou possível que eu e você morrêssemos com ele, ressuscitássemos com ele. Por causa da obra dele, por causa do que ele sofreu, do que ele viveu. Paulo teve que conviver com seu espinho na carne. Deus não tirou o espinho na carne. No entanto, por causa de Paulo, ele conseguiu levar o evangelho ao mundo. Paulo leva o evangelho ao mundo todo, aos gentios, chegando a mim e a você, as suas cartas, os seus ensinos maravilhosos que nós estamos aqui, nos maravilhando com a grandeza do que Deus revelou para Paulo, com a profundidade. Mas ele teve que enfrentar dores, sofrimento, apedrejamentos, perseguição, naufrágio. Apenas um foi curado lá no tanque de Betesda, entre centenas de pessoas. E talvez você olhe, nossa, aí Jesus foi injusto nessa, né? Mas o caminho de vida, querido, que Jesus abriu na cruz do Calvário, quando ele derrama seu sangue, esse caminho de vida eterna aberto por ele, foi para todos que estavam no tanque. Todos aqueles que receberam Jesus, que ouviram aquela mensagem, olha, aquele Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Todos aqueles que ouviram essa mensagem e aceitaram Jesus, receberam Jesus como Messias, foram salvos. E essa dádiva, querido, essa dádiva da salvação que aquelas pessoas tiveram a oportunidade de receber, ela é muito maior do que a cura. Muito maior, ela nem se compara. Você lembra o paralítico que é descido diante de Jesus? No Evangelho de Marcos, ele relata, se você quiser olhar depois, capítulo 2, no versículo 5, eles colocam um paralítico diante de Jesus. E Jesus olha para ele e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Muito provavelmente as pessoas que estavam ali em volta pensaram, sério? Sério que é isso que ele está falando? É óbvio que a maior necessidade desse homem é que ele cure ele, que ele possa levantar, andar. Porque aos meus olhos, aos nossos olhos, as nossas necessidades mais importantes têm a ver com as coisas dessa vida. Aos nossos olhos, essa é a nossa grande necessidade. Mas Jesus sabia qual era a grande necessidade daquele homem. Muito acima da cura era a salvação. Então Jesus primeiro o salva. Declara que os seus pecados estavam perdoados. E depois, para demonstrar sua autoridade, que ele tinha autoridade para fazer aquilo, para perdoar os pecados daquele homem, os meus pecados e os seus pecados. Então ele o cura como um sinal, não como um fim. Você percebe? A cura não era um fim em si mesmo, mas era um sinal para que as pessoas entendessem, ei, esse que está aí, ele é o único que tem o poder de perdoar os seus pecados. A cura do cego, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, os homens olham aquele homem cego e começam a perguntar, quem pecou? Ele? Seus pais? Jesus, não, ninguém.
é para que a obra de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste. Tudo é sempre para a glória de Deus. Nós podemos pegar a história de Jó, os seus amigos, né? Os amigos dele querendo achar a culpa de Jó. Olha, não é possível, Jó, que tanto sofrimento esteja acontecendo com você sem você ter pecado. Você tem que ter alguma culpa, você tem que ter algum erro. A esposa de Jó também não aceita o sofrimento. Ela olha para aquilo, olha para tanta desgraça e diz: não, amaldiçoa esse teu Deus aí, Jó. Amaldiçoa ele. Só que Jó encontra Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento. Ele tem um encontro profundo. Aí você lê em Jó 42, versículo 5, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jó se tornou um caminho para que ele conhecesse Deus. Jó foi alguém que viveu o Salmo 23 de forma plena, né? Salmo 23, versículo 4, tão conhecido nosso: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa, querido, essa que é a grande diferença. É como nós vamos passar, enfrentar o sofrimento. É sabendo que o Senhor está conosco, é tendo essa certeza, sabendo que esse nosso Deus, ele pode nos curar sim, ele pode afastar o sofrimento de nós, pode sim, ele tem todo o poder de fazer isso, mas caso ele não o faça, eu posso estar certo, eu posso ter certeza de que ele está comigo, de que a vara e o cajado dele me consolam, de que ele está junto de mim. Então, para encerrar aqui, eu quero fazer esse resumo, né? De como o cristão, então, é ensinado a lidar com o sofrimento, a não estranhar isso como se fosse algo que não fosse presente na vida de um cristão. Você dá primeiro um novo significado ao sofrimento, como quem está, a gente viu Romanos 8,17, né? Participando dos sofrimentos de Cristo, para que também com ele participemos da sua glória. Nós pegamos o sofrimento e colocamos ele em contraste com a glória que em nós há de ser revelada. Nós tiramos o nosso olhar da dor, do sofrimento, da decepção, e nós colocamos o nosso olhar na glória que em nós há de ser revelada. E por último, nós deixamos bem claro em nosso coração e na nossa mente a nossa posição em Cristo. Eu e você temos uma posição, essa palavrinha aqui, ó, em Cristo. É muito importante que você entenda. Nós temos isso claro em nossa mente, nosso coração, a nossa posição em Cristo Jesus. Nós temos que deixar isso claro na nossa mente. Versículo 38, que eu te convido para a gente ler para encerrar aqui, do capítulo 8. Essa é a nossa posição. Isto é estar em Cristo. Olha o que diz: porque eu estou convencido, ou seja, não é algo que eu penso, não é algo que eu acho, será, não, olha o que o apóstolo Paulo fala: eu estou convencido, eu meditei nessa palavra, eu permiti que o Espírito Santo me convencesse, eu estou convencido, de acordo, olhando essa obra, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar desse amor, do amor deste Deus, que ele vai falar que está em Cristo Jesus, que nos foi revelado. Deus amou o mundo de
tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que morre com ele, que ressuscita com ele, não pereça, não venha para esse caminho, mas tenha a vida eterna. Nada, querido, nada nesse mundo pode nos separar desta obra. Nem vida, nem morte pode me separar você da obra de Cristo. Então viva em Cristo, desfrute a sua vida em Cristo, caminhe inclinado para as coisas do Espírito, dedique seu tempo, desvie seus olhos das coisas inúteis deste mundo, direcione seus olhos, seu coração para as coisas que são do Espírito, para que você possa experimentar a vida eterna, descansando em Cristo Jesus, amém? E se essa palavra, esse tempo aqui nosso de estudo foi precioso para você, foi valioso para você de alguma forma, lembre-se, compartilhe, é muito importante que você compartilhe, que você curta, copie o link, colhe ele aí nas suas redes sociais, abençoe a vida de alguém que precisa entender essas verdades tão simples, mas tão preciosas e tão transformadoras quando eu e você estamos com os nossos olhos fixados na verdade. Isso muda a forma com que eu e você reagimos às circunstâncias da vida. É muito importante, é muito precioso entendermos o Evangelho de Deus e a simplicidade da sua palavra, do seu ensino. Então não deixe de compartilhar, não deixe de estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas e abençoando outras vidas. Amém, querido? Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo.